Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. Hoje com o pastor Joseph Prince. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Agora, se sinta bem-vindo. E cumprimente 3 pessoas ao seu redor. Diga algo bom para elas. Glória a Deus. Diga para elas que nas próximas 3 horas vamos nos divertir. Glória a Deus. João 1,16. E todos nós também recebemos da sua plenitude, abundância, recursos da sua plenitude. Todos nós recebemos, diga recebemos. E graça por graça. Essa palavra graça é favor imerecido. Graça por graça é muito interessante, porque é graça anti-graça. O que isso quer dizer? Graça por graça. Recebemos também da sua plenitude, graça anti-graça. Sabe que a palavra anti não quer dizer somente contra. No lugar de. Se você olhar a definição num dicionário, vai descobrir que não é somente contra. Temos essa ideia de que anti é só contra. Anti. A palavra ali é anti, graça, anti-graça, que quer dizer, depois que uma onda vier, no lugar daquela onda que veio, você ainda nem usou toda aquela graça e uma nova onda de graça vem. Uma onda de graça vem no lugar daquela graça que veio mais cedo. Amém? E a graça de Deus é inesgotável. Olhe para o seu irmão e diga, está vindo aí. Sorria, amém? E como você pode anular isso? Como é que você pode restringir essa graça? Crendo errado. Tentando fazer essa graça fluir. Deixe-me dizer isso. Quanto mais tentar fazer a graça fluir, e olha que fazemos isso muitas vezes. Já tem graça numa área e nós estragamos, tentando fazer essa graça fluir. Sabe? Deixe-me falar isso com muito cuidado, ok? E espero que seja muito claro para você não me interpretar mal. Algumas vezes, a oração pode ser errada. Quando ora com desespero, está anulando a graça de Deus. Houve uma época em que Moisés clamou ao Senhor, em frente ao Mar Vermelho, ele clamou ao Senhor. E por que o Senhor respondeu assim? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Há uma hora de marchar e a graça já está ali. Amém? E há uma hora de orar. Amém? Está ouvindo, igreja? Há um momento certo de marchar e a graça já vai estar lá. Amém? Vá em frente. Amém? Oração pode ser uma desculpa. Pai, será que eu oro por essa pessoa? Eu até tenho uma compaixão por essa pessoa. Eu vejo que essa pessoa está sofrendo, mas eu não quero orar e nada acontecer. Senhor, me dá um sinal. Fala comigo, Senhor. Essa oração é desnecessária. Amém? Muitas vezes você ora pela pessoa e diz, Senhor, muito obrigado por essa vida, e já vai tocando nela. Se você crê que a provisão já está lá, sua oração está só confirmando, declarando, decretando a provisão que já está fluindo. Faz tudo fácil. Gálatas 3 diz, aquele que vos dá o Espírito. E a palavra dá, no grego, quer dizer que está sempre dando o Espírito. Anos atrás eu fui a uma igreja onde eu tinha crescido, na minha adolescência, e aquela igreja ensinava que você pode vazar e o Espírito Santo te deixa. Você é um crente que está vazando. Já ouviu isso? Precisa ser cheio de novo com o Espírito. Mas depois eu vi em Gálatas 3 muito mais tarde, que Deus sempre nos dá constantemente o Espírito. No grego, é constantemente suprir. Agora mesmo Ele está te dando o Espírito. Pode imaginar que quando você ora pelo enfermo, toda essa abundância está com você? Ao invés de chegar até uma pessoa e dizer, Senhor, eu oro em nome de Jesus. E até mesmo o seu tom de um pouco desesperado, não tem nada errado com oração alta, mas se ela acontece de uma oração desesperada, clamando a Deus para fazer algo que Ele já está fazendo, isso não é fé. Ok? Então a graça
no lugar da graça, no lugar da graça, no lugar do favor que tinha vindo antes, no lugar do favor, e tem constante favor na sua vida. Isso acontece na área do seu trabalho, do seu ministério, dos seus relacionamentos, até do seu corpo, amém? Naquele lugar onde existe dor, confie em mim. Vimos na semana passada onde o pecado abundou, a graça superabundou. Lugar onde o pecado abundou. A graça superabunda, amém? Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Nós vimos na vida de Davi, onde o pecado abundou, na área da vida de Davi, quando ele cometeu o pecado com Batseba, certo? Estou certo? Amém? Quantos sabem que o pecado é errado, o pecado é ruim, o pecado destrói? Vai fazer com que você vá mais longe do que queira ir, você vai ficar mais tempo do que queria e vai custar muito mais do que você quer pagar. Lembre-se sempre disso. O pecado é destrutivo, sabemos disso, mas graças a Deus, com Deus, o pecado não é mais o nosso destino final eterno. Não nos define. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Se tivermos olhos para ver, pela fé, a graça, superabundante graça em todas as áreas, não porque o pecado existe, mas porque pecamos, não porque vamos pecar mais para que a graça superabunde. Paulo não ensinou isso, mas ensinou onde o pecado abundou, a graça superabundou. Então, quando vemos, no caso de Davi foi o pecado com Batseba, e Davi teve muitas mulheres e concubinas. E muitos filhos. 19 filhos. Uma filha. De muitas mulheres. Quando foi escolher um sucessor de todos os filhos, Deus escolheu Salomão. Uau! E Salomão era filho de qual mulher? Aquela mesma mulher, Batseba. É como Deus dissesse, seu passado não determina o seu futuro. Comigo. O mundo diz, um pássaro de asa quebrada nunca voa tão alto. Mas Deus diz, este pássaro vai voar mais alto. E aquela asa que foi quebrada vai ser mais forte do que a asa que nunca foi quebrada. Agora, se concluir, como eles concluíram quando Paulo falou isso, vamos quebrar nossa asa para ficar mais forte. Paulo nunca ensinou isso, eles acusaram Paulo de fazer isso. É interessante que ninguém nos acusa mais disso a não ser alguns pregadores. Estamos no mesmo caminho que Paulo. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Vimos na semana passada a genealogia de Jesus, em Mateus 1. As mulheres mencionadas ali não eram tão ilustres. Não é Rebeca ou então Raquel, não é Sara. Mulheres como Tamar, que deitou com seu sogro. Mulheres como Raabe, a prostituta de Jericó. Esses nomes estão na genealogia. É o Evangelho nos ensinando. Dessa genealogia veio o Messias, o Salvador do mundo. É Deus dizendo, com toda a bagunça, confie que minha graça é maior do que as bagunças na vida. Amém, igreja? Isso te ajuda? Agora vamos mais longe. Um pouquinho mais longe e vamos estudar como essa graça pode aumentar. Se olharmos para o apóstolo Paulo, eu quero ser muito claro sobre o que Paulo está ensinando aqui. Certo? Não vamos tentar somente ler ou dar somente uma olhada. Vamos ver o que ele está dizendo. Paulo tinha um problema, não no seu corpo. Certo? Era um mensageiro de Satanás que atacava Paulo. Onde Paulo ia, ele causava confusão. Paulo pregava o evangelho da graça e sempre tinha problemas, principalmente com aqueles que criam que a lei era o que justificava. Tem que cumprir a lei para ser abençoado. Tem que cumprir a lei para ser santo. Tem que cumprir a lei, certo? E esta lei do judaísmo era usada para perseguir a Paulo. Em quase todas as cidades, Paulo tinha problema com essas pessoas. Essas pessoas não sabiam que havia um mensageiro de Satanás que os manipulava para atacarem a Paulo. Paulo orou ao Senhor. Paulo falou que era um espinho na carne, esse mensageiro de Satanás, e por onde eu vou, ele está presente. Deus, faça algo sobre isso. E o Senhor respondeu. 2 Coríntios 12, 9, e disse-me, o Senhor disse para ele, a minha graça te basta. Igreja, olha para mim. A minha graça basta. Hoje. Que dia é hoje? 22? 23? Certo? 23. Eu não quero colocar uma data para quem assiste, senão vão ficar pensando, essa mensagem é muito velha, daqui a 10 anos. Então, vamos parar aí. Hoje, neste momento, ainda basta. Minha graça basta. A minha graça te basta.
Ela é tudo o que você precisa. Em outras palavras, ela é tudo o que você precisa. Não importa os seus problemas, não importa a natureza dos seus desafios, talvez seja até de uma natureza de uma enfermidade ou um conflito familiar, uma adolescente que está rebelde, ou até mesmo algo que está fazendo você ficar acordado a noite toda, preocupado. Mas eu quero te dizer que a resposta é sempre a mesma. A minha graça te basta. Te basta. E Deus fala algo muito profundo. Não vamos fingir que entendemos se não entendemos, mas vamos procurar realmente entender. Você entende isso? Ele diz, porque a minha força, ele diz minha força. E essa palavra força é dunamis, dinamite. Minha força. E se você olhar dinamite, é o poder miraculoso de Deus. Onde no Novo Testamento fala de milagres. Por este homem foram feitos muitos milagres. Jesus, o carpinteiro, diz que por suas mãos foram feitos milagres e usa a palavra dunamis, a mesma palavra, que na verdade é o poder de Deus para fazer milagres. Se aperfeiçoa ou se completa na fraqueza. Onde não há fraqueza, o poder de Deus ou sua graça não podem fluir. A graça não é atraída pela sua força. É atraída pela sua fraqueza. Pare de tentar ser forte com sua própria vontade. E nós sempre tentamos fazer o melhor. Mas Deus sempre vai usar o seu pior. É o que Ele faz. É só dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu sou muito nervoso. Eu às vezes fico muito preocupado. Eu tenho essa tendência de ficar doente. Eu tenho essa tendência de fazer o mal, seja o que for. Não esconda de Deus. Venha a Deus como estás. Amém. E saiba disso. Que o seu poder de operar milagres se aperfeiçoa, tem lugar para fluir e se completa, como água no cano, na sua fraqueza, não na sua força. Receba essa revelação. No meu caso, na adolescência, e não como um garoto no jardim de infância, como um adolescente no 2º grau, no colégio, foi quando aconteceu. Quando estava no 2º grau, eu era um gago, eu gaguejava. E um professor chegava, me mandava levantar e ler, e ele dava gargalhadas. Quando eu ficava vermelho e gaguejava. Só para ler. E as garotas na classe riam e sabe que nessa idade, sabe como adolescente, você fica sensível. E elas eram cruéis. Elas escolhem garotos com músculo, atléticos como o pastor Lawrence. E elas nem olham para os outros garotos. E algumas garotas aqui fazem isso. Culpadas, amém? E eu ficava tão triste, as garotas riam, e eu ficava vermelho, e quando eu ficava vermelho elas riam mais ainda, e o professor também ria. E esse mesmo professor sempre me pedia para ler. Só pelo prazer de ver isso acontecer. Não sei por que eu gaguejava. Quanto mais me preocupava em gaguejar, eu gaguejava. Eu orei ao Senhor, eu já era crente, eu disse, Senhor, de forma desesperada, Senhor, por favor, Senhor, faça alguma coisa sobre isso. Não sei como aconteceu, mas foi como Deus dissesse, sabe, não se preocupe, isso está acontecendo assim para que o meu poder seja visto nessa mesma área. Olha bem, para o pastor Lawrence, é aqui. Certo? Para mim, é aqui. Amém? E também é aqui. Certo? Para o pastor Lawrence é aqui. Certo? Aqui, aqui. Mas, vamos lá, igreja, aleluia. Certo? Vocês me alegram, mas entristece o pastor Lawrence. É assim que acontece, hein? Ele está logo aqui assentado. Amém? Olha para ele, olha como é bonito, muito bonito. Ele sabe se irar de uma forma civilizada, ok? Ok. E agora, aquela boca que gaguejava, aquela boca que me envergonhava, muita vergonha durante dias e muitos dias de vergonha e ficar escondendo das pessoas e ser um homem introvertido, durante o 2º grau é a boca que pela graça de Deus, é a boca que transformou provavelmente milhões de vidas. É o que nós estamos alcançando. Ok, damos a Deus toda a glória. E de novo, não posso me orgulhar. Eu não posso. Só me orgulho das minhas fraquezas. Mas se fosse pela minha força, no natural eu poderia me orgulhar. E é por isso que Paulo disse, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas,
para que em mim habite o poder de Cristo. Olha isto, é muito radical. De boa vontade, pois. Número 1, de boa vontade foi usado, e essa expressão ela é de forma rara usada no original grego. Boa vontade é uma palavra. Boa vontade. Me gloriarei em quê? As pessoas se orgulham de coisas quando encontram os amigos. Só quero que você saiba que meu filho está indo para a universidade. Glória a Deus. Você sabia? Olha, muito bem, nos gloriamos com algumas coisas que não tem problema, ok? Ir para a faculdade é bom, ok? Mas quero dizer que quando nos encontramos com as pessoas e falamos nos nossos encontros, na carne, certo? Falamos sobre as nossas forças. Falamos do que está bom. Jesus, do outro lado, para poder consolar os discípulos, quando estavam com medo, ele entrou no cenáculo, com seu corpo glorificado quando ressuscitou. Ele disse paz, mas não bastou, teve que mostrar suas feridas. Ele teve que mostrar as marcas. Sou como você. Eu sofri também. E que sofrimento. Quero que saiba que está sentado onde me assentei, antes de eu poder ministrar. Quero que saiba que tem os mesmos problemas que você. Uma senhora perdeu uma criança. E um pastor veio e falou todos os versículos sobre o céu e aquela senhora não sentiu nenhum conforto. Uma outra pessoa veio e falou algo, citando versículos. Outra pessoa foi visitá-la. E finalmente ela falou, eu também perdi uma criança. E começou a chorar com aquela senhora. E a outra chorou. As duas choraram. Ela disse mais tarde que de todas as pessoas, aquela foi quem mais ajudou. Veja, amigo, deixe-me falar isso. Na economia de Deus, é na verdade nas fraquezas que devemos nos gloriar. Qual é a sua fraqueza? Você é tímido? Você é medroso ou você é nervoso, atencioso? Já se gloriou disso? Está doido, pastor Prince. Mas, não sou eu que sou louco, mas é o apóstolo. Ele não era louco, mas ele disse, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Agora, fraquezas aqui é a mesma palavra usada para atenesia. E essa palavra quer dizer, é isso que significa que não há força, uma falta de habilidade, ok? Atenesia. Falta de habilidade naquela área. Paulo disse, me gloriarei. Isso, para mim, é muito radical. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. Nas injúrias, quando falam mal de você. Quando pessoas falam mal de você. Uma coisa é você aguentar. Agora, sentir prazer. Conseguimos. Amém. Porque Paulo deve ter recebido uma revelação como o do pecado abundou e superabundou a graça. Paulo recebe uma revelação nessa área que fala de negativos onde o poder de Deus se manifesta. E aqui diz que, olha bem, vamos voltar ao versículo 9, a última parte. Pois me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo. Essa expressão poder de Cristo é a palavra dunamis. O poder de fazer milagres de Cristo estará sobre mim, é a palavra tabernáculo. Tabernáculo sobre. Epi. A palavra epi. O poder de Deus sobre você. Agora, escute, igreja, nem todo mundo tem o poder de Cristo como tabernáculo sobre eles. Temos Cristo em nós. Temos o Espírito em nós. Mas o Espírito sobre vem para fazer algo de Deus. Para fazer algo para Deus. Toda vez que nós oramos pelo enfermo ou algo assim, e temos o resultado, é porque o Espírito de Deus veio sobre o ministro. Amém? Quando o Espírito vem, o Espírito que está sobre ele não habita. Ele vem e vai embora. Mas o Espírito nele para a direção todos os dias, o Espírito nele, fica nele para sempre. Aqui está falando sobre, epi, sobre, quando me glorio nas fraquezas, o poder de Cristo faz uma tenda sobre mim. Um tabernáculo é a palavra, epi e tabernáculo. A palavra tabernáculo é usada. É um lugar de proteção divina. Não importa o que vem contra mim. Eu estou dentro do tabernáculo. Quando eu me glorio nas fraquezas. Quando alguém me insulta e escreve algo sobre mim, eu digo, alegria número 2 hoje. Alegria número 3. Certo, o poder de Cristo vem sobre mim. E aquele insulto, aquela injúria não me machuca. Você pode se tornar até um radical.
A graça vai abundar, não somente isso, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Sabe, olha, a respeito do crescimento espiritual, as pessoas pensam que quando você cresce, se torna mais forte, e mais forte, e mais forte, e mais forte, até que sua fé não esmorece, você sente a energia espiritual da fé no coração. Você sabe que sabe que sabe que sabe que sabe que sabe que sabe. Você olha para essa pessoa, certo? E você vê os músculos espirituais e vê o seu tanquinho virando um tancão. Aquilo tudo ali. Amém? Sabe o que eu estou falando? Você sabe o que eu estou falando. Certo? Então, mas, Lawrence, aquele tanquinho. Pensamos que isso é crescimento. Mas crescimento é quando você vê mais as suas falhas. Você vê mais e mais suas falhas. Você vê mais e mais os seus erros. Você vê muito mais do que antes. Mas, você não só vê isso. Mas ainda você vê mais e mais o favor de Deus em todas as áreas. Você vê mais e mais a bondade de Deus. E por isso, apesar do fato de ser consciente das suas fraquezas mais e mais, está mais consciente de Jesus e sua presença maravilhosa na sua vida. Está mais consciente de o quanto você depende dele. Está mais consciente das provisões que ele tem para você. Isso é crescimento. Não é somente essas coisas positivas, mas também aumentar na mentalidade de, eu pensava que eu era um cristão, mas 15 anos que eu sou um cristão, 20 anos que sou um cristão, mas ainda tenho esses pensamentos e tudo mais. Isso é crescimento. Isso estava com você o tempo todo. Mas você não via. Mas agora vê porque está crescendo. Mas não fique só no negativo. Vá para o positivo. Sendo consciente disso, dependa mais e mais. Dependa mais e mais. Confesse que você é a justiça de Deus em Cristo. Por isso, confessar que é a justiça de Deus em Cristo não é sobre aquilo que somos na carne. Mas quem nós somos e quem é que nós somos aos olhos de Deus. Às vezes, temos essa ideia que, quando nós aprendemos sobre fé, esse é quem você é, você não tem nenhuma fraqueza e a impressão que fica é que a verdade é essa. Você tem uma nova identidade e tudo mais. Mas Deus nos deixa com a carne. Por que Ele nos deixa com a carne? Ele poderia, muito bem, nos tirar dessa carne. Menos problema, certo? Mas Deus nos deixa com a carne. Por quê? A carne está presente para nos lembrar que precisamos dele. Amém. Um dia não teremos carne, mas um corpo glorificado. Glória a Deus. E todo o povo diga amém. Você está anulando a graça de Deus? Tentando mostrar sua força quando Deus está pedindo sua fraqueza e você diz, Senhor, aqui está a minha força. Você está anulando a sua graça? Ele quer manifestar sua graça, Gálatas 2:21. Não aniquilo a graça de Deus. Porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Pessoas que se levantam contra o ensinamento da graça dizem assim. Você está dizendo para as pessoas que não precisam ser santos e eles podem até pecar. Portanto, eles não precisam cumprir a lei. Às vezes pensam assim, porque na mente deles eles pensam que a justiça vem, estar bem com Deus vem pela lei. Bem, Paulo está dizendo que se a justiça vem da lei, Cristo morreu em vão. Agora, precisamos ver que se acreditarmos na verdade, como crer na verdade? A verdade que liberta, a verdade que santifica. Como crer nessa verdade e viver uma vida de libertinagem? É muito importante crer certo e vai produzir viver certo. Precisamos crer na verdade e viver bem. Jesus fez essa oração, santifica-os na verdade. As verdades da palavra de Deus, se está alinhada com a Escritura, é verdade. Se você crê na verdade, não pode viver uma vida de pecado. Mas, olha, aqui está o problema. O diabo ataca essa verdade e faz com que aqueles que acreditam nessa verdade pensem que quem está ensinando isso está dando licença para pecar. Quando a Bíblia diz que o aguilhão do pecado é a lei. Não disse que o aguilhão do pecado é a graça. Mas diz que o pecado não terá domínio sobre você. Porque você não está sob a lei, mas sob a graça. Então como é que é uma armadilha do diabo? Sua arma principal. E ele não somente ataca os ensinamentos, mas ataca os pregadores
assassinando o seu caráter, o que prega o evangelho da graça. Vamos em frente. Olha isso. Justiça? As pessoas não creem que a justiça vem pela lei? Se fizer, de fato, está dizendo que Cristo então morreu em vão. E podemos ser santos cumprindo a lei. Cristo morreu em vão, se é isso que você crê. Sabe o que está fazendo? Está anulando a graça de Deus. Ondas e mais ondas que viriam a ti, você está anulando. E a palavra anular aqui na versão original é colocar de lado. Outra versão diz, eu não posso frustrar a graça de Deus, mas eu amo a versão que nós temos. Eu não posso anular a graça de Deus, ou até mesmo frustrá-la. Está frustrando a graça de Deus. Não frustramos a graça de Deus ao pecar. E olha bem, pecar é errado. Mas Paulo diz aqui, eu não frustro a graça de Deus, porque se eu estou ainda vivendo em pecado, certo? Então Cristo morreu em vão. Sabemos que pecar é errado, mas não é esse o argumento. As pessoas que acham que estão vivendo muito bem podem estar frustrando a graça de Deus. Pessoas que tentam com seus próprios esforços fazer as coisas e menosprezam as outras pessoas estão frustrando a graça de Deus nas suas vidas. Amém? E quando você frustra a graça de Deus, em certas áreas da sua vida não tem nenhuma manifestação, nenhum fluir. Está me ouvindo? Eu me lembro quando eu aprendi sobre oração. 7 passos para orar, 5 passos para orar. Entrar nas portas com ações de graças, nos seus átrios com louvor. E depois você vai ao altar de sacrifício e confessa os seus pecados. E na pia do lavabo você enxerga os seus pecados. Você não vê a glória de Deus, com o rosto descoberto, mas para ver os pecados quando lava as mãos. E olha bem, está muito longe do Santo dos Santos. Depois disso, então você entra e você vê o candelabro e você fica esperando ali o Espírito Santo falar com você. É isso que eles ensinam para você. E do outro lado você vai ver a mesa dos pães da proposição. Amém? Você está comendo a palavra de Deus. Você tem se alimentado, você tem gastado tempo com a Bíblia e tudo mais. Se não, volta lá atrás, sabe? E vai lá confessar e depois volta de novo. O Santo dos Santos fica sempre longe e uma realidade inalcançável. Se torna até mesmo um sonho que nós não conseguimos realizar de estar na presença de Deus. Onde Deus pode ouvir o nosso clamor por Ele. E Ele tem todo o poder. Então é como tentar alcançar. Senhor, leva-me aos teus átrios, ao lugar santo, sabe? Essas músicas do Antigo Testamento que tentamos cantar. Até um dia eu cheguei à conclusão de que somos completos nele. Quando você nasce de novo, você nasce no Santo dos Santos. Todo sacerdócio, toda nova criatura, filho de Deus é nascido no Santo dos Santos. Estamos assentados com Cristo, igreja. Estamos assentados com Cristo. Você sabe que Cristo é o verdadeiro Santo dos Santos e não aquele do tabernáculo. Ele era apenas uma figura da verdade. Já estamos na verdade. Estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Quando orar, não ore como estivesse tentando alcançar Deus e Deus está tão longe. Quando orar, só diga, Pai, saiba que você já está lá. É isso que a Bíblia diz. Quando Cristo morreu, você morreu com Ele. Quando Ele foi enterrado, você foi enterrado com Ele. Quando Deus o ressuscitou dos mortos, você ressuscitou com Ele. Quando Deus o fez assentar à sua destra, você se assentou com Cristo. E como Noemi disse para a sua nora Ruth, assenta-te aos pés daquele homem, porque ele não vai descansar até resolver esse assunto. Amém? A figura de Boaz, a história de Ruth. Amém? É uma linda história. A sua sogra disse, assenta-te. A mesma palavra usada no Salmo 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A mesma palavra usada por ela. Assenta-te, porque aquele homem não vai descansar até resolver aquele assunto. Quando você descansa, Deus trabalha. Quando você trabalha, Deus diz, vá em frente. Faz o seu melhor. Me avisa quando eu terminar. Podemos ser muito fortes. Podemos tentar fazer o nosso melhor. 1 dia, 2 dias. Podemos ficar anos fazendo isso. Como Jacó. Até que finalmente leva uma pancada na coxa e fica assim. Você se lembra? Já ouvi muitas mensagens sobre Jacó e como ele lutou com Deus. Você tem que segurar Deus e ficar lutando com ele. Ele tenta ir embora, mas você tem que segurar Deus. E quando você é um grande lutador e você aprende tudo do UFC e você consegue então segurar Deus. Amém? Deus vai olhar para você e dizer, uau, que lutador. Seu nome não será mais enganador. Seu nome será
príncipe. Príncipe José. Foi apenas um toque pessoal, glória a Deus, certo? Mas sempre pensamos que é a nossa força. Lembra quando ele lutava? Deus queria ir. Na verdade, foi uma aparição pré-encarnada de Cristo. Ele queria ir. E houve então aquela luta e finalmente o Senhor só tocou sua parte mais forte do corpo, a coxa. Ele caiu. Não dá para lutar com Deus. Ele pode usar só um dedo. Pim, você cai. O maravilhoso é isso, que quando ele estava desesperado, o Senhor não o deixou. Quando ele estava desesperado, ele segurou Deus. O Senhor não o deixou. Quando estava desesperado, o Senhor mudou o seu nome. Agora, não te chamarás mais Jacó, enganador, suplantador. Será chamado Israel, príncipe de Deus, porque lutaste contra Deus. Como prevaleceu? Não com sua força. Com sua força, enquanto lutava, ele não prevaleceu. Ele prevaleceu com sua fraqueza. Se você diz, pastor Príncipe, você não entende, sou pecador. O Senhor diz, bom, eu sou salvador. Mas se você diz que é justo, ele diz, não precisa de mim. Você não precisa. Você não precisa. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Ah, esse sou eu, Senhor. Eis-me aqui. Você pecou? Você tem pecado? Tem pecados na sua vida? Eu te salvo. Amém? Ele diz, eu tenho todo o poder, eu sou cheio de graça e verdade. E amor, muito amor. E o amor dói. Quando ele machuca? Quando a pessoa amada se nega em permitir que a pessoa que o ama o ajude. Quando o seu filho se nega a ser ajudado, quando você sabe que você tem os meios e recursos e a criança está lutando com muita dor e aquela criança recusa ser ajudada e continua com aquele problema. Isso machuca porque o amor quer ver aquela pessoa ser livre de todo sofrimento, amém? Livre de todo mal. Então o amor causa dor quando você não permite que ele te ame. Deus pergunta, você tem fraqueza? Sim, eu. Qual a sua fraqueza? Aqui. Deus diz ok. Certo. Sabe que já faz um tempo, esse dia inteiro, eu estou procurando alguém que me permita ajudá-lo na fraqueza. Você é o primeiro. Aqui também. Aqui. Quero ser como o pastor Lawrence, amém? O dele é natural, o meu é sobrenatural, aleluia. E eu creio que Sansão era muito fraco. Sansão era o tipo de cara tão magro que ele tinha que correr em volta do chuveiro para se molhar. Eu não creio nesses filmes de Hollywood que mostra Sansão muito grande. Ei, meu nome é Sansão. Acho que sim. Ok, eu não creio que esse era Sansão, certo? Com as minhas desculpas a todos os filmes de Sansão, se eu fizer um filme de Sansão, a glória de Deus não pode ser vista se ele for forte. Mas se ele for fraco, certo? E eles o prendem com aquelas correntes e ele é um magrelo e todos riem dele. E o poder de Deus vem sobre ele como um tabernáculo. O Espírito do Senhor vinha sobre ele, ele quebrava as cadeias. Todos sabiam que era Deus. Era Deus. E por isso então contrataram uma mulher chamada Dalila para descobrir o segredo da sua força. Se ele tivesse muitos músculos, sabiam o segredo. Os músculos. Mas, se realmente você pensar que Deus é glorificado se ele fosse como Mr. Universo? Não. As parábolas de Jesus exaltam as peças principais. Sempre era um que era o filho pródigo, ou então o último será o primeiro, ou o menor, perdido o último e menor. Suas parábolas eram todas parábolas de graça. O reino de Deus. Falamos que é de cabeça para baixo, mas na verdade de cabeça para cima. Falaram dos apóstolos no livro de Atos. Esses homens estão virando o mundo de cabeça para baixo. Mas na verdade eles vieram consertar o mundo de cabeça para cima. O mundo está de cabeça para baixo. Olha, o mundo diz que quanto mais forte você é, mais poder você tem. Deus diz quanto mais fraco, mais do meu poder você vai ter. Jesus diz, se você se exaltar, será abatido. Mas, se você se humilhar, Deus diz, eu vou te exaltar. Agora, se Deus te humilhar, isso não é bom. Não peça para Deus te humilhar nunca. Deus diz, se você se humilha,
Porque você não quer que Deus te humilhe. E olha bem, é muito triste ser humilhado por Deus, e eu já fui, ok? E se um dia Deus te humilhar, você certamente vai chorar. Certo? Mas Deus te ama. Quantos entendem que Deus existe ao soberbo, mas dá graça ao humilde, como eu disse? Não é uma qualificação, humildade não é qualificação, é como a água, ela sempre encontra os lugares mais baixos. Encontra os lugares mais baixos. Quando você se humilha, você diz, Deus, eu não mereço suas bênçãos. Senhor, sabe? Senhor, tenho tantas fraquezas, Senhor. Só o Senhor pode abençoar a minha vida. Quando você é esse tipo de pessoa, amém? A graça flui em você. Porque Deus sabe que você não está tocando sua glória. Posso ouvir um amém? Quero te mostrar uma pequena ilustração aqui que fala comigo. Eu já falei sobre isso antes. Levítico 6 fala das 5 ofertas que estão no livro de Levítico. A última é a oferta da transgressão. E tem a oferta do pecado e a oferta da transgressão ou oferta pela culpa em algumas versões. Oferta pela culpa. E por isso, hoje eu vou chamar a oferta pela culpa. A oferta pelo pecado é a oferta de quem você é. Quem você é pecado sempre. Você entende isso? Mas você nasceu de novo. Pela transgressão, naqueles dias, é pelo que eles fizeram de errado, suas ações. A do pecado é por quem você é, a da transgressão ou da culpa é pelo que você fez. Você entendeu isso? Então, Deus diz assim, no livro de Levítico, será pois que como pecou e tornou-se culpado, restituirá o que roubou ou o que reteve violentamente, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente. Continua dizendo e o restituirá no seu todo, e ainda sobre isso acrescentará o quinto, ou seja, 120%. Aquele de quem é, o dará no dia de sua expiação, e a sua expiação trará ao Senhor um carneiro. Havia sangue, havia um sacrifício, ok? Um carneiro sem defeito. Esse é o sacrifício, mas olha o verso 5, e sobre isso acrescentará o quinto, 120%. E deve dar para aquele que prejudicou, você deve restaurar para aquele de quem roubou. Agora a pessoa que foi prejudicada, que você prejudicou, aquele que sofreu o mal se tornou um ganhador. Você entende o que eu estou dizendo? O prejudicado se tornou um ganhador. Ele não só recebe o todo. Vamos dizer que era uma vaca, ok? E a lei da restauração diz uma vaca, certo? Que foi roubada. Quando ladrão for encontrado, tem que devolver 4 vacas. Certo? Bem, 120%. Ele está ali feliz, deitado à noite, e ele diz, ah, querido, eu estou tão feliz porque a nossa vaca foi roubada. E ela já estava ficando velha. Já ia mesmo morrer. O ladrão foi bobo de roubar a vaca. Agora temos 4 vacas novas! Aleluia, ainda bem que ela foi roubada. Você entendeu isso? Ok. Então, Deus sempre se assegura que o prejudicado não recebe só o que foi roubado, mas mais do que foi roubado. Não só restaurado, restaurado mais do que o preço todo. Ok? Agora olha isso. Salmo 69 é conhecido como Salmo Messiânico e tem alguns que são messiânicos no livro de Salmos. Esses salmos revelam Jesus como se Jesus estivesse falando. Pode ser um salmo de Davi. Davi era um profeta e de vez em quando ele falava os salmos messiânicos. Por exemplo, o salmo messiânico que nós vamos ler agora. Olha bem esses versos. Primeiro verso 4 diz, aqueles que me odeiam sem causa. Isso é messiânico. Você se lembra dessa frase em João 15, no cenáculo? Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem causa. Foi tirado do Salmo 69. Agora vamos voltar ao Salmo 69, verso em frente. Salmo 69, verso 9. Pois o zelo da tua casa me devorou. Isso aconteceu quando Jesus derrubou as mesas do cambistas e expulsou aqueles que levavam vantagem sobre os pobres. Os expulsou e os discípulos se lembraram do Salmo 69. O zelo da tua casa me devorou. E aqui você vai ver uma outra parte interessante. E as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Está tudo aqui. Isso foi mencionado pelo apóstolo Paulo em Romanos 15. Ali diz, Cristo não agradou a si mesmo, como está escrito. As afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. É um bom verso para você quando é atacado. Na mídia social. Sofrendo bullying na escola. Seja o que for.
pode declarar: as afrontas dos que me afrontam caíram sobre Jesus. Ele levou as suas afrontas. Ok? Tudo no Salmo 69. Tem mais um. Mais em frente. Deram-me fel por mantimento e na minha sede me deram a beber vinagre. Quando foi que isso aconteceu? Foi na cruz. Certo? Então, o Salmo messiânico, você entende? Quero estabelecer isso. Agora voltemos para o verso 4. Agora quero mostrar isso. Aqueles que me odeiam sem causa, olha a última frase. Então restituí, é Jesus falando. Restituí o que não furtei. Uau! Então na cruz, mesmo você, tendo causado prejuízo, você é aquele que fez o errado. Em vez de você pagar, Jesus paga. O prejudicado recebe do Senhor. Então hoje não é mais receber daquele que te prejudicou, mas recebe do Senhor. O Senhor é aquele que restitui o que não furtou. Por quê? Na cruz, ele tomou o lugar do criminoso. Ele tomou o lugar do ladrão. Ele tomou o lugar daquele que prejudicou. Ele tomou o lugar daquele que fez o errado. E ele restitui aquilo que não furtou. Todos pecamos contra Deus. Roubamos de Deus. Na verdade, a oferta pela expiação tem duas partes, e uma é seus pecados contra Deus, e também aquilo que nós lemos agora mesmo, pecado contra o homem. Mas para ambos, Jesus restaurou para Deus no nosso lugar tudo que eu e você roubamos de Deus. Roubamos Deus da obediência. Roubamos Deus do louvor e adoração que são devidos a Ele. Porque Deus criou os céus e a terra. Esse Deus amável, nós o roubamos do louvor e adoração, nós o roubamos da sua honra, nós o roubamos do jardim que ele nos deu, nós o roubamos da alegria que deveríamos ter dado a ele nas nossas vidas, e desde Adão e Eva estamos todos pecando e roubamos Deus de tudo isso. Deus é o que sofreu o erro. Bem, por causa dos nossos pecados, os nossos pecados contra Deus, Jesus deu em nosso favor 120% mais de louvor e adoração, 120% mais de obediência, 120% mais de honra. E agora Deus é glorificado por aquilo que Cristo fez ao nosso favor. É como se nós tivéssemos feito, porque Ele restituiu aquilo o que não furtou. Você entende? Posso ouvir um amém? Deus se tornou o que ganhou positivamente através da cruz. Ele era o Criador antes do homem pecar. Isso era bom. Mas o homem não era seu filho. O homem não estava à sua destra. O homem não era uma nova criatura. O homem não era cheio do Espírito Santo. Mas agora, pelo que Cristo fez, muito mais, o homem é uma nova criatura. O homem é o Filho de Deus. Amém? O homem está sentado à direita de Deus. Aleluia! Aleluia! Temos muito mais. Mas e o pecado que foi cometido contra o próximo de forma horizontal? Aquilo foi vertical, agora horizontal. Bem, se alguém te prejudicou, você já foi prejudicado? Recentemente. Certo? Me mostra suas chagas. Me dá a paz e mostra suas chagas. Ok, alguém te prejudicou, sofreu algo, alguém mentiu para você? Alguém roubou de você? Olha bem, não olhe para essa pessoa. Para que faça a restituição, não procure nela. Perdoa a pessoa, porque agora você é um candidato à restituição de 120%. E virá do Senhor, você está me ouvindo? Alguns dizem, vamos até os portões do inferno e tomar de volta tudo aquilo que o diabo roubou de nós. Deixe-me falar isso, ok? Posso falar isso? Me perdoe por destruir as doutrinas carismáticas. Quando Jesus morreu na cruz, não foi um pagamento a Satanás. Jesus não devia nada para Satanás. Deus não devia nada a ele. A cruz é o amor de Deus, fazendo pagamento à justiça de Deus. Você entende isso? Existe batalha espiritual? Sim, o diabo ataca e ele tenta roubar, mas o pagamento não foi para ele. O pagamento foi para nos tirar do mercado do pecado. O pecado é o problema. Satanás é só aquele que tira proveito dessas coisas. Não era um pagamento para ele. Você entende isso? Foi o amor de Deus pagando o preço da redenção. A justiça de Deus. Agora a justiça de Deus não pode te punir. Porque ela já puniu os seus pecados em quem te substituiu. E não há agora, pois, condenação. Por quê?
Os nossos pecados já foram punidos. Então, amigos, quando se trata de você ser prejudicado, fizeram mal a você, você foi roubado, mentiram para você, você é um candidato. Em vez de responder com ressentimento e amargura, diga: uau, como eu estou feliz! Obrigado. Ok? Senhor, eu te agradeço pelo favor, 120% a mais nessa área. Eu agradeço e recebo agora 120%, porque Jesus é a minha oferta de expiação. Ele pagou o preço por mim naquela cruz, Pai. Apresento a Cristo como oferta pela culpa na cruz, e porque Cristo restaura aquilo que ele não furtou. Fui prejudicado, Senhor, e também fui roubado. Seja o que for que te roubaram. Seja na saúde ou outra coisa, agradeça ao Senhor. Agora, Satanás pode atacar na sua saúde. Ele pode fazer isso. Mas o seu assunto é com Deus. Certo, nessa negociação, toda oferta de expiação é para o Senhor. Diga: Senhor Jesus, eu te agradeço porque tu és a oferta pela culpa. Deus Pai, porque Cristo é a oferta pela minha culpa, eu recebo agora mesmo. Se foi algo na saúde, eu recebo 120% mais saúde para o meu corpo. Senhor Jesus, eu recebo. Escute, se a sua saúde não foi atacada, você não é candidato aos 120%. Se não há desafios mentais, depressão, pensamentos ruins, nem sabe o que o pastor Prince está falando agora, sua mente está distraída, você luta com a sua mente agora mesmo, você é candidato à mente de Cristo. Não só para ter uma mente sã, mas 120% de qualidade. Diga: Senhor, eu recebo 120% mais de saúde e cura para a minha mente. Seu casamento sofreu? Você é um candidato a 120% de restauração. Porque Cristo na cruz restituiu aquilo que ele não furtou. Mas pastor Prince, Jesus não furtou nada. Meu ex-marido fez isso, sabe? Mas Jesus restaura aquilo que ele não furtou. Você entende isso? Toda negociação é com Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Eu me lembro que um tempo atrás eu tive um problema no meu corpo que durou uns 2 meses. E eu me lembro que eu já tinha recebido essa revelação do Senhor. E Deus me fez lembrar. Então me ajoelhei e disse: Senhor, recebo agora mesmo. Sou um candidato agora, porque fui atacado no meu corpo, então sou candidato a 120% mais de cura para o meu corpo. Não dá para explicar, mas eu fui dormir depois disso. No outro dia acordei. 2 meses de dor diária. Sumiu. O que eu posso dizer aqui? Estamos recebendo algo que, sabe, glorifica Jesus. Então, Paulo teve a revelação que o fez dizer: eu sinto prazer, de boa vontade, eu me orgulho. Linguagem assim tem que ser baseado numa revelação. Então, depois que você recebe isso, é como: por favor, mais, pois vou receber 120% mais de promoção, 120% mais de favor, 120% mais de sabedoria, 120% mais de sucesso na minha vida, no ministério, porque agora eu sou um candidato. Você entende? Pedro pecou contra o Senhor de uma maneira. Judas traiu Jesus. Se Judas somente tivesse esperado um pouco mais em vez de se enforcar. Justiça própria. Tenta tirar sua própria vida. Se tivesse esperado só algumas horas, Jesus seria pendurado. E ele não seria. Porque Pedro negou conhecer Jesus com palavrões e ainda foi perdoado. E de fato, de todos os discípulos, Jesus, ao ressuscitar dos mortos, deixou uma mensagem com o anjo no túmulo. Quando eles vierem, vai e diga aos meus discípulos, e faz menção disso. E Pedro. Seu nome foi mencionado. Tenho certeza que os outros queriam seu nome mencionado, mas aquele que pecou mais teve o nome mencionado. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, você conhece a história. 2 semanas depois, eles estavam no Mar da Galileia, no mesmo lugar que vocês viram agora mesmo. Logo ali, Jesus fez café da manhã para eles. Amém? Por falar nisso, mesmo que você tenha ressuscitado com Cristo, assentado em lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, governadores e poderes deste mundo tenebroso e etc., você ainda tem que fazer café. Para o seu marido. Amém? Não quer dizer que esqueceu as rotinas da vida diária. Amém? Jesus fez café, depois de ressuscitar. E depois de todos os discípulos que estavam ali, que eram 11,
De todos eles, foi para Pedro que Jesus disse: apacenta meus cordeiros. E depois ele disse: apacenta minhas ovelhas. E na terceira vez: apacenta minhas ovelhas. O que mais errou com ele foi-lhe dado liderança, foi-lhe dado o lugar de pastor, foi-lhe dado o lugar de responsabilidade, mais do que o resto que não falhou. Na mesma área do pecado, onde? Lugar, pecado abundou. A graça, favor, superabundou. No dia de Pentecostes, quem se levantou e pregou? Quantos foram salvos? 3.000. Quem pregou? Pedro. Como ele pregou? Com a boca. 3.000 foram salvos. Foi restauração 120%. Vou terminar com isso. Está aprendendo? Ok. Quem já ouviu que se deixar alguma coisa pelo Senhor ganha 100 vezes mais? Se deixar algo ganha 100 vezes mais? Por quê? Por quê? Por que não vemos 100 vezes mais? 100 vezes mais, que não quer dizer exatamente 100 vezes. Mas Jesus falou isso em Mateus 19. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Perceba, por amor de meu nome. Você não faz só por o desejo de receber o melhor trabalho ou melhor pagamento. É por amor a Ele. Você deixa sua terra, ou deixa pai, mãe, filho e tudo que Ele falou. E disse receberá 100 vezes tanto. Agora, no Evangelho de Marcos, vemos algo um pouco mais aprofundado daquilo que Ele disse. Marcos 10. Jesus disse: não há quem tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho. E o Evangelho, sabemos que é o Evangelho da graça. Não há outro Evangelho. O Evangelho é chamado Evangelho da graça. Paulo disse em Atos: eu testifico do Evangelho da graça de Deus. Não há outro Evangelho. Amém. Se você está sofrendo por amor ao Evangelho da graça, ou por amor a Jesus. Amém. Se você disser que é só por amor a Jesus, os que pregam a lei vão dizer: eu estou sendo perseguido por amor a Jesus, porque eles acham que Jesus é o Salvador que cumpre a lei. Mas aqui está dizendo por amor ao Evangelho. Deixe-me esclarecer. É por amor ao Evangelho da graça. Se está sofrendo em qualquer área, vai receber 100 vezes mais nesta vida. Casas e... Espera aí, deixa eu falar de novo. Casas! Irmãos e irmãs, mães, filhos e campos. E olha que esposa não é mencionada aqui. Não recebe 100 vezes mais mulher. Recebe uma esposa de qualidade 100 vezes. Deus vai trabalhar nela, amém? E também filhos, mas também com perseguições, viu? O Evangelho da Graça sempre traz perseguição. E no século futuro a vida eterna. Vamos voltar para Mateus 19. Eu quero voltar porque você vai ver que são os 2 últimos versículos de Mateus 19. Termina assim: muitos primeiros serão derradeiros, e os derradeiros primeiro. Agora me fale, por que de repente fala, depois de falar que o que você deixar você vai ganhar 100 vezes mais, por amor ao Evangelho e também por amor a Ele, receberá 100 vezes tanto agora nessa vida, com perseguições. E diz: o último será o primeiro, e o primeiro o derradeiro. São os 2 últimos versos do capítulo 19. Eu gostaria que não houvessem divisão de capítulo, porque Jesus não parou aqui. Ele continua explicando o que ele falou. O próximo capítulo, verso 1 diz: porque o reino do céu é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha. Ele vai contar uma parábola para explicar o que ele quis dizer com receber 100 vezes e o que ele quis dizer com os primeiros serão os derradeiros os primeiros. Está pronto? Ok, porque esta parábola termina com o versículo 16. Olha bem. Os primeiros serão derradeiros, os derradeiros primeiro. Aham! Então ele fez um sanduíche da parábola, dizendo, a primeira parte ele disse: os últimos serão primeiros, no capítulo anterior, e termina a parábola dizendo, falando do mesmo assunto: os últimos serão os primeiros, e os primeiros derradeiros. O que ele quis dizer? Por anos não entendi, mas vamos ler a parábola. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha.
Sabemos que o senhor da vinha é o nosso senhor. Ele saiu de madrugada a salariar trabalhadores. Na cultura judaica e tudo isso é em termos judaicos, ok? E para o povo judeu vai ser 6 da manhã ou 7 da manhã, de madrugada, ok? E saiu bem de manhã para salariar trabalhadores e ajustou com os trabalhadores a pagar o dia do salário. E os enviou. Lembre-se que ele fez um acordo com eles de pagar aquilo que era devido. Certo, eu vou te pagar o seu. Sem ser mesquinho, vou pagar o dia normal. Em uma outra versão diz denário, que é muito interessante, porque agora o Oriente Médio está usando agora o denar. E então, o denar é salário de um dia. Eles concordaram, certo? O dono da vinha e os trabalhadores concordaram no salário de um dia, ok? Não esqueça disso. Mais em frente. Às 9 horas da manhã, diz o texto, e saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e os contratou, dizendo que os pagaria o que fosse justo ao final do dia. A turma das 9 horas não trabalharam por algumas horas, certo? Muitas horas ainda para trabalhar, porque o dia deles acabaria às 6 horas. O dia do judeu termina às 6 da tarde, certo? Era 9 horas. Outro grupo. Agora temos 2 grupos, certo? Agora perceba bem isso. Os contratou dizendo que os pagaria o que fosse justo ao final do dia. Não houve nenhum acordo. Estou certo? Ou seja, foram confiando na sua palavra. Eles foram confiando na promessa. Estou certo? Ok. Então foram trabalhar na vinha. Agora, ao meio-dia e depois às 3 horas, ele fez a mesma coisa. Agora temos 2 outros grupos. Os do meio-dia e também temos o grupo das 3 horas. O grupo do meio-dia vai trabalhar às 6 horas e o grupo das 3 vai trabalhar por 3 horas, certo? Ok. Vamos em frente. Às 5 horas. Agora 5 horas é 1 hora antes de terminar o dia. Ah, eu já quero ir embora para casa. É hora de bater o cartão, sabia? Certo? Às 5 horas. E aquela hora ele saiu de novo e viu mais algumas pessoas ociosas. E os perguntou, por que vocês não estão trabalhando? Responderam, porque ninguém nos contratou. O senhor Davi então diz, vão então e ajudem os outros na minha vinha. De novo, não houve um acordo. Ele não disse, você vai trabalhar somente 1 hora, sabe? Eles confiaram nele. E foram trabalhar na vinha. Naquela tarde, disse ao mordomo para chamar os trabalhadores e pagá-los. Começando pelos derradeiros, os das 5 horas que vieram. Começando pelos derradeiros, ok? O que nós falamos, pôs a parábola no meio dos primeiros serão derradeiros, derradeiros primeiros. Ele também falou sobre receber 100 vezes mais por amor ao evangelho da graça. Ok, agora. Vamos lá, verso 9. Quando os das 5 horas foram pagos, os que vieram por último, receberam cada salário de um dia. O salário de um dia por 1 hora de trabalho. Em uma outra versão, diz os da 1/10 hora. Estavam usando a expressão dos judeus. E 9 horas é a 3ª hora, meio-dia é a 6ª hora. Jesus morreu na 9ª hora, que é 3 da tarde. Usaram essa expressão. O grupo das 5 horas é da 1/10 hora. Nós chamamos da geração da 1/10 hora. Acho que eu passei na frente, mas posso te falar algo? É a geração da graça. É a geração da graça. Ok. E eles receberam cada um salário de um dia, os das 5 horas. Os que foram contratados primeiro, que foram de manhã, que concordaram com o salário de um dia, foram receber o salário, pensaram que iam receber mais, mas do mesmo modo receberam o dia de salário. Foi o concordado, certo? Agora olha isso. Quando receberam o salário, murmuravam contra o pai de família. Estes derradeiros trabalharam só 1 hora. E tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Respondendo, disse um deles, amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mal ao teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros. Já entendeu? Se não entendeu, deixa-me falar.
Quando se trata deste pregador, você já sabe, certo? Está falando sobre a graça. Veja, por que Deus ama a graça tanto? Porque a graça não é como a lei. A lei diz, se eu te obedecer, Senhor, você tem que me dar isso. Certo, eu fiz isso por ti, Senhor, mas nunca me deste nada. O irmão mais velho da história do filho pródigo, certo? Todo esse tipo de acordo, certo? Onde na graça eu confio na sua bondade. A graça permite a Deus a manifestar o seu coração de bondade. Aqueles que foram, durante o dia, exceto os da manhã, que não fizeram acordo, permitiram que o dono da vinha seguisse o seu coração. E quando Deus segue o seu coração, se deixar Deus te abençoar, mas fica com medo. Fica com tanto medo que pede a Deus para ficar com qualquer um, em vez de pedir para Deus e Deus falar para você, casa com aquela. Casa com aquele que ninguém quer. Faça por amor a mim. Você tem medo que Deus vai te enviar para o país e você não diz, Senhor, me envia onde quiser. E tem medo de que Deus vai te enviar para onde não quer. É assim que você vê Deus. Então você prefere ter um contrato, Senhor, se eu fizer isso, certo? O Senhor vai fazer isso. E, na verdade, anteriormente, falando de 100 vezes mais, estavam dizendo, Pedro mesmo quis barganhar. Senhor, deixamos tudo e seguimos a ti. O que nós vamos ganhar? Jesus disse, quem não deixar pai e mãe. Então até Pedro mesmo estava barganhando com o Senhor. Somos criaturas, sabe, da lei. Mas o Senhor não gosta da lei. A lei foi dada no Monte Sinai. E o Senhor nunca escolheu aquele monte. Ele escolheu o Monte Sião. Mostra o Monte Sião. Salmo 132, o Senhor escolheu o Monte Sião. Desejou-a para sua habitação, dizendo, este é o meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois o desejei. Não o Monte Sinai, onde a lei foi dada. Monte Sião, onde o Espírito Santo desceu. Monte Sião é o lugar onde o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste. E 3.000 pessoas foram salvas. Monte Sinai, onde Deus deu a lei e 3.000 pessoas morreram. A letra mata e o Espírito dá vida. Amém. Deus ama Sião porque Deus ama a graça. Sião fala de graça. Sião fala de graça. Nas colinas do Monte de Sião, certo? Está o Monte Calvário. Amém. Estão juntos na mesma montanha, e nessa montanha foi onde o Filho de Deus foi dado. A primeira menção de amor na Bíblia, certo? Foi, toma teu filho, teu único filho, o filho que tu amas. Abraão. E Deus livrou Abraão de dores. Das dores profundas que um pai ia sentir na morte do seu filho. Mas Deus não poupou o seu próprio coração. Para que agora Deus diga a Abraão, agora eu sei que tu me amas, pois não poupaste o teu único filho, o filho que amas, mas foi apenas um teste. Abraão não deu o seu filho. Deus o poupou, mas Deus, podemos falar para ele, Senhor, agora eu sei que tu me amas, porque não poupaste o teu filho, mas o entregou por mim. Primeira menção do amor. Foi do amor de um pai pelo filho. Você pode entender? Quando você confia em Jesus, aí é fé. Apesar de todas as suas falhas, você vem a Jesus. Ele ama isso e chama de fé. Você está entendendo? Ok. Glória a Deus. Eu quero mostrar para você que Deus ama Sião. Vamos ver outro verso, Salmo 78. Antes elegeu a tribo de Judá, o Monte Sião que ele amava. O Senhor ama o Monte Sião. Sião fala da graça, Sinai fala da lei. Deus ama a graça e não ama esse sistema de barganha. O que você faz? Porque fala de desconfiança. Se você pergunta para Deus o que você faz, você vai receber sempre menos do que receberia se permitisse ao Senhor te abençoar de coração. Aqueles outros grupos que trabalharam permitiram ao Senhor expressar seu coração. Podia dar para eles 1 centavo. Mas eles o permitiram que expressasse a bondade do seu coração. Foi o que fizeram. Vamos até a parábola. Os primeiros serão derradeiros. Vai ver que o final diz o seguinte, vamos ao final, 19. Capítulo 19, no final. Sim, diz os primeiros serão derradeiros e os últimos serão os primeiros. Isso diz numa versão, mas em outras versões diz muitos são chamados e poucos escolhidos. Me perguntava o que quer dizer isso. O que quer dizer é isso. Muitos são chamados para vir, é certo? Mas o Senhor escolhe aqueles para abençoar, aqueles que confiam na promessa, os que confiam no seu coração, aqueles que não dizem o que o Senhor vai fazer. Se eu fizer isso, o que eu vou ganhar? Amém? Amém?
As parábolas de Jesus glorificam os perdidos, os últimos. E o último deles é, na verdade, não é o último. Mas sim os menores. Sim, os menores. Glorifica o último pequeno menor. Então eu quero dizer isso para terminar. Quando nós olhamos o texto de Mateus 13, o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Diga menor de toda semente de mostarda. Diga grão de mostarda. A menor de todas as sementes. Mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore. Ok? A menor das sementes. Quando fomos a Israel, passamos por um campo de mostarda. Eu falei ao pastor Lawrence, usa bem essa mostarda. Certo? Certo, Lawrence? Arrancamos uma semente de mostarda, uma flor que estava crescendo nela. E para te mostrar, esse é o grão, não é a semente, é o grão onde a semente está dentro dele. Esses são os dedos do pastor Lawrence. Até os dedos dele são musculosos. Ok. Quando tira a semente, é assim que ela é. Na ponta do dedo. Olha como pequena é. E Jesus disse, a semente de mostarda é a menor de todas elas. Mas quando cresce depois de germinar, cresce muito. Se torna a maior das plantas. Agora, olha isso. Disse tudo isso para te dar o último verso, que eu quero te abençoar com ele. Ok? Jesus disse em Lucas 17. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Quantos querem aumentar a fé? Levanta as mãos. Olha para esse Senhor, mas quem não quer, não dá para eles. Certo? Todos queremos aumentar a fé, certo? Queremos que a graça e o favor aumentem na nossa vida, queremos que a fé aumente na nossa vida. E os apóstolos falaram ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Este é um ensinamento poderoso, porque eu sei que o Espírito Santo não muda termos de necessariamente. Por exemplo, aqui os apóstolos são chamados de apóstolos e não discípulos. Na maioria das vezes os evangelhos são chamados de discípulos. Está falando da fé apostólica. Uma fé muito poderosa. Em vez de Jesus, aqui fala o Senhor. Então, é muito importante ouvir esse ensinamento, porque esse ensinamento é soberano. Tem que ser ensinado na igreja. Fizeram uma pergunta, ou melhor, foi um pedido. Acrescenta-nos a fé. E o Senhor disse, se tiverdes fé, como um grão de mostarda. E nós vimos o grão como é pequeno, certo? Certo? Direis a esta amoreira. E esse tipo de árvore é da família da figueira. Desarraiga-te daqui e planta-te no mar. Ela vos obedecerá. Seja uma enfermidade ou qualquer coisa. Nós não queremos que a doença saia só da superfície, mas queremos que seja arrancada até a raiz. Estou certo? E planta-te no mar. Ok? E toma cuidado, não vai nadar lá. Ok? Ok. Foi sem graça, pastor Prince, eu sei. Certo. E olha isso. Se tiverdes fé, por anos eu pensei que o Senhor estava dizendo, se tiverdes fé, certo? Do tamanho de uma semente de mostarda. Você dirá à montanha, você dirá àquela árvore, e se moverá. Você pode falar ao problema, sua enfermidade ou qualquer outro problema, e se moverá. Eu disse, acho que a minha fé não existe. Sabe, eu não tenho esse tipo de fé. Essa fé que move as montanhas. Descobri estudando no grego que a palavra tem, eco, está na voz ativa. Lembra que eu falei? Romanos 5:1, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus. Não é uma fé passiva. Não é, sendo pois justificados pela fé, nós temos eco. Nós temos eco. Nós eco com Deus. Pelo Senhor Jesus, nós temos paz. O tipo de paz passiva. Não, o que está dizendo é, sendo pois justificados pela fé, segura! Tome posse da paz com Deus. Quando orar, saiba que tens paz com Deus. Quando acordar de manhã, saiba que você tem paz com Deus. Se Deus é por você, quem será contra você? Esse é o verso que o meu filho decorou. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Dias atrás ele estava brincando com uma mosca. Ele fez, e a mosca morreu. Eu fiquei escutando. Ele disse, vai ressuscitar. E voou de novo. Estou tão feliz que ele está usando a linguagem bíblica. Aleluia, até brincando.
A mosca ressuscitou. O que está dizendo é, se tiverdes fé, a palavra fé está no ativo no grego. Segure essa fé. E a palavra está no ativo pela voz, mas na verdade no tempo está imperfeito. O que quer dizer isso? Imperfeito é, se continuar vendo a sua fé, e continuar trabalhando na sua fé, continuar olhando para a sua fé, tomando posse dela, como um grão de mostarda. Pode falar com as montanhas, ou seja, eu e você tivermos isso. Se vigiarmos a nossa fé, não precisa ser forte para mover as montanhas. Se cuidarmos da fé como um grão de mostarda, pode falar. O verbo está imperfeito. Continue vendo sua fé. Vigie sempre sua fé, ou seja, não olhe para você e diga, eu não tenho essa fé. Mas olhe e diga, a minha fé é pequena, ela é muito pequena, como um grão de mostarda. Posso falar. Continue vendo dessa forma, ele disse. E você vai falar. E ela vos obedecerá sempre. Ou seja, quando eu descobri isso, quero falar sempre, porque eu vejo a minha fé. Eu vejo a minha fé como um pequeno grão de mostarda. Mostra essa semente de novo. Ok? Certo. Caminhamos por fé e não por vista, não precisamos dessa foto só pela fé. Amém? Deus está dizendo, continue vendo a sua fé. E se você pensa que não tem fé o bastante, eu não tenho grande fé, eu não tenho uma fé forte, isso vem mais tarde quando você se vê tendo ou vigiando tempo imperfeito. Continue vendo, enquanto continuar vendo, se a minha fé, como um grão pequeno, como grão de mostarda. Deste tamanho. Posso falar. Mas eu falo, pastor Prince, e nada acontece. Ok? Aqui diz... Direis, e direis ali está também na voz ativa, mas imperfeito também. Que quer dizer não é falar só uma vez, imperfeito quer dizer siga sempre dizendo. Caroço, seja arrancado até a raiz, em nome de Jesus, e seja lançado no mar, em nome de Jesus. Amém. 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 Mente, pare de se esquecer. Em nome de Jesus. Toda a faculdade mental restaurada. Em nome de Jesus. Amém. Está ouvindo, igreja? Problema na pele. Seja removido do meu corpo pela raiz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Desarraiga-te. Problema nas artérias, eu falo a você. Seja arrancado pela raiz e lança-te no mar, em nome de Jesus. Amém. E você diz, mas eu não tenho fé. Para dizer, pastor Prince, isso é para o pastor Henry e todos mais. Não, amigo, mas é para você. Continue vendo a sua fé. Pode ver assim, todos nós vemos a nossa fé como um grão de mostarda. Você diz, você tem? Você já está vendo assim? Você tem! Agora é só falar. Mas não fale só uma vez, continue falando. A primeira vez que você falar, vai continuar igual, mas as raízes são afetadas. Aí você diz de novo. Outra parte da raiz é afetada. Continue falando, não desista. Mas, pastor Prince, eu não tenho fé. Pare de falar isso. Acorda. Olha o que ele está dizendo. Ele diz, continue vendo a sua fé. Sim, continue vendo a sua fé. Tão pequena como um grão de mostarda. Agora você se qualifica para falar. Uou! Uau! Isso me libertou, porque durante anos eu fiquei esperando a minha fé ser forte para falar com as montanhas. Forte o bastante para falar com a amoreira. E não entendi o que ele tinha dito aqui. Até estudar no grego. Vamos chamar os músicos agora. Você o ama? Sabia que as parábolas, as ilustrações de Jesus, nos evangelhos, na sua maioria, são sobre a graça. Se não entender graça, não entende as parábolas. Fala sobre o perdido, o último, o menor. Glorificamos o que é achado, os primeiros e os fortes e grandes. Deus glorifica os perdidos, os últimos, os menores. Quem recebeu o favor maior quando voltou para casa? O filho mais velho ou o filho mais novo?
Viu quando ele voltou para casa? O filho mais novo. Amém? Então, pode ser que a nossa fé não funciona porque estamos esperando uma fé mais forte, em vez de uma fé menor. É necessário uma fé menor para falar. Uau! Sabe o que está acontecendo? Arrependimento. Isto é, arrependimento. O reino de Deus é o oposto. Então, preciso falar para você 7 passos para se tornar fraco? Não preciso. Preciso falar para você 5 formas para ser o último? Não. Todo mundo ensina 5 passos para se tornar primeiro. Na escola, primeiro. O último não é bom. Mas ser o último não é o destino final. Deus pode glorificar isso. Pastor, eu fui o último. Agora você tem graça para ser primeiro. Os últimos serão primeiros. Amém? Em se tratando de fraqueza, eu oro para que, se você ouviu tudo o que eu falei agora, mas sai deste lugar com a mesma mentalidade, estou tão nervoso e, em vez de se glorificar sobre isso, você ainda está resistindo isso e tentando, sabe, ser forte em si mesmo. Perdeu o que eu falei. Perdeu o que eu falei. Se isso não te traz alegria, e ter prazer e se alegrar nas suas fraquezas, se isso acontecer, você perdeu o que eu falei. Mas, e se, diz uau, glória a Deus, eu não preciso aprender os 7 passos. Natureza é natural. Eu tenho isso demais, aleluia. Amém. Ser o último não é problema, amém. E se todo mundo estiver correndo e querendo ser o primeiro, uau, 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 como uma corrida de carro. Uma corrida, você faz e termina em primeiro. Com Deus. É o jeito que Deus trabalha. Amém. Irmãs, as que são naturalmente atraentes, bonitas, isso pode ser um problema. Porque às vezes quando você vai para uma entrevista de um trabalho, não ora. Não pede favor. Sabe o que sentem enquanto te conhecem? Uma casca. Olham para você e dizem, só uma casca. Conheceu alguém que não é atraente fisicamente? Passa tempo com elas, se tornam mais atraentes. Certo? É porque depende do favor de Deus. Amém? Ok. Glória a Deus. Dê a Ele glória. Aleluia. Amém. Feche os olhos, curve a cabeça aqui neste lugar. Obrigado, Senhor Jesus. Glória ao nome de Jesus. Amigo, quero dizer isso. Para aqueles que estão recebendo isso agora, está fresco no seu coração, quero que você glorifique a Deus. Já orou antes e descobriu que a sua oração é meio sem pé e sem cabeça e você parece que não sabe orar, então você precisa se gloriar nisso, você precisa ter prazer nas suas fraquezas. Senhor, eu venho a Ti, eu não sei orar, eu não sei falar palavras bonitas como o pastor Joe ou o pastor Henry, eu não consigo orar tão bem e não tem nenhum problema, essa é a sua força. Mas apenas uma palavra dita pela graça de Deus vai ter mais poder com Deus, amém, do que todas as palavras ditas bem. Amém? Tenha prazer nas fraquezas, tenha prazer nisso. Já se gloriou nas suas fraquezas? E, olha bem, Paulo disse, me glorio. Glorie-se nisso agora diante de Deus. Amém? Quem está perto não precisa ouvir, ok? Mas seja o que for, sua força natural está bloqueando. Sua força natural está bloqueando. Suas tentativas estão bloqueando. Está frustrando a graça de Deus. A graça de Deus e o seu favor estão frustrados na sua vida. Então faça isso agora. Em vez de frustrar, dá lugar à graça. Dá lugar à graça. Faça isso agora. Quando orar e a sua oração não for perfeita, dê lugar para a graça consertar. Amém? Quando der uma ordem e a sua ordem não for perfeita, você não faz tão bem como o pastor Prince fez dando ordem à enfermidade? Hey, não importa, dá lugar à graça. A graça vai consertar. Amém? Mas a graça não pode consertar quando você faz perfeitamente. Quando faz de forma impecável. Está fazendo pelos seus esforços. E não entendeu que está afastando ou caindo da graça. Amém? Glória a Deus. Você já agradeceu a Deus que o favor de Deus está sobre o seu filho como nunca antes? Já parou para pensar que aqueles que não podem ter filhos, no momento que tem um filho, aquele filho tem uma qualidade que vai quase além de uma outra criança. Você já viu isso? Já percebeu? Olha na Bíblia. Todos que nasceram de mulher estéril, Samuel, João, Isaac, todos tinham um toque do sobrenatural. O favor de Deus neles.
Então, não desista, glorifique-se nisso, no sentido de, Senhor, sabe, me glorio, Senhor, porque não posso em mim mesmo. Mas te agradeço como fez Ana. A mulher estéril vai gerar 7 filhos. Vai ter 7 filhos. Agradeça a Deus. Deus se glorifica na sua fraqueza. Por que não se gloriar também nisso? E deixe que a força, o poder miraculoso de Deus venha a ti. Em nome de Jesus. E se você está aqui, amigo, e nunca fez de Jesus o seu salvador pessoal, o que Jesus fez na cruz é para você receber. Coloque sua fé no Senhor Jesus Cristo. Ele foi sua oferta pela expiação na cruz. Se sair daqui e não colocar a sua fé no Senhor Jesus Cristo, tudo o que Jesus fez concernente a você será fútil. Então, amigo, crê no Senhor Jesus Cristo e tu serás salvo. Tu e a tua casa. Amém? Ore comigo assim. Se você quer salvação, perdão dos seus pecados e quer receber tudo o que Cristo fez naquela cruz, ore assim comigo. Faça dele a sua oferta pela expiação. Faça dele a oferta pela transgressão diante de Deus agora. E veja a restauração 120% vindo na sua vida. Diga, Pai Celestial, obrigado por seu amor por mim. Um amor tão grande. Um amor que não desiste de mim. Teu amor tem me perseguido. Obrigado, Pai. Aqui estou, com os meus pecados, com as minhas fraquezas. Dependo tanto de Ti. Obrigado por enviar Jesus Cristo para morrer pelos meus pecados na cruz. Eu apresento a Jesus Cristo como oferta pela expiação naquela cruz diante de Ti. Minha fé está somente em Cristo. E Te agradeço por Ele carregar meus pecados. Foi condenado por isso, para que eu nunca seja condenado. Nunca mais. E o ressuscitaste dos mortos. E Ele está vivo hoje, olhando para mim, me amando, cuidando de mim. Jesus Cristo é o meu Senhor. Em nome de Jesus, fique em pé. Glória a Deus. Aleluia. Amigo, se você fez essa oração agora, os seus pecados foram perdoados. Foi feito 2000 anos atrás, você recebeu. Você acabou de receber. Amém? E agora é verdade na sua vida. Se prepare, você não é mais um pecador. Você é agora uma nova criatura. 120% já aconteceu. Você é agora uma nova criatura. Você tem algo que nunca teve antes. Justiça. Amém? Amém? Adão era inocente, mas não era justo. Ele era inocente. Não temos inocentes, mas fomos feitos justos. Amém? Levante a mão aqui neste lugar. Durante essa semana, Deus Pai, nós te agradecemos pelo favor superabundante, que também inclui proteção divina. E agora mesmo, em nome de Jesus, declaramos fora toda preocupação com os nossos familiares, proteja-nos. Declaramos fora toda ansiedade, preocupação, inquietude sobre a nossa segurança. Declaramos fora toda preocupação que vem pelo que vimos na televisão, nos jornais e também em toda a rede social, o que está acontecendo e vindo sobre o mundo. Declaramos fora toda ansiedade e preocupação, Senhor, e que a Tua provisão venha, que a Tua proteção venha sobre as nossas famílias, Senhor. Obrigado, Pai, porque não estamos tentando, mas descansamos em Cristo Altíssimo. O Salmo 91 é nosso. Obrigado porque nessa semana o mal não nos atingirá e nenhuma praga chegará até a nossa tenda. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas não seremos atingidos. Rejeitamos o pensamento do diabo que diz que seremos o próximo. Rejeitamos! Se 1000 caírem do nosso lado, não atingirá a nós e nem a nossa família. Obrigado, Deus Pai, porque Tu és a nossa habitação. Tu és o nosso refúgio. Tu és a nossa fortaleza. Em nome de Jesus. E todo o povo diga: amém. Vá em frente com confiança e ousadia. Amém. Deus te abençoe. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg.
Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.